Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai explicar como gerar e pagar a DARF envolvendo fundos imobiliários. Sempre que você vender um fundo imobiliário e você obtiver lucro na venda desse FII, você é obrigado a pagar um percentual do lucro em forma de imposto. Ao longo desse vídeo aqui a gente vai falar sobre vários detalhezinhos que envolvem essa emissão da DARF e o seu pagamento, tá bom? Lembrando que nessa carteira aqui a gente não tem mais fundos imobiliários, temos apenas empresas, né, ações de empresas. E esse vídeo é justamente porque nós vendemos os fundos imobiliários que tinha nessa carteira aqui, né? Inclusive foi esse vídeo, tá certo? Que eu me desfiz dos fundos imobiliários MXRF11, KNCR11 e KNR11, por isso esta carteira está apenas com ações. Então veja só, eu já estou aqui, tá certo? No site da Receita Federal, onde basicamente tudo acontece. E para fazer essa emissão da DARF, eu vou explicar passo a passo aqui cada coisinha que você tem que fazer na prática, tá? E vou explicar quando você tem que fazer isso ou não. Por isso eu vou pedir que você fique bastante atento, porque não é sempre que você tem que fazer essa emissão de DARF. Quer dizer, em algum momento você terá que fazer, mas pode ser que nesse momento não haja a necessidade. Veja bem, a primeira coisa que você vai ter que fazer é você pegar todas as suas notas de negociação, ou se você já vier guardando, né? Pegar todas as notas de negociação, quando você comprou, inclusive deu um trabalho arretado aqui, ó, eu pegar todas das compras e vendas dos fundos imobiliários. Então você vai pegar todas as notas, tá? E para essa carteira aqui, eu fui somando tudo que eu gastei para comprar fundos imobiliários e, na verdade, né, o gasto que eu tive para comprar os fundos imobiliários dessa carteira aqui, ou seja, todas as vezes que eu fiz uma compra de FIIs, me custou R$ 1.010,93, tá? Depois você vai ter que pegar a nota de negociação agora das vendas. Você tem que ver quando foi que você vendeu os seus FIIs, que você está interessado em fazer a emissão dessa DARF, tá? Ou mesmo que você não esteja interessado em fazer essa emissão da DARF, você tem que se ligar que é necessário você fazer essa emissão da DARF, não é se você quer ou não quer, mas tem um caso em especial que a gente vai explicar já já, tá? Que talvez não seja necessário você fazer a DARF agora, não tem necessidade de você pagar agora, mas vai ter que fazer depois. Então, vê só, pega tudo que tu gastou para comprar os fundos imobiliários. Depois, os que tu vendeu, certo? Tu vai olhar quanto tu gastou para comprar aqueles fundos. No meu caso aqui, eu comprei os fundos imobiliários e vendi todos. Pode ser que você tenha vendido só uma parte, tá? Então, dessa parte, você vai ver quanto que gastou para comprar esses fundos imobiliários. E agora veja essa parte que você vendeu. No meu caso aqui, quando eu vendi todos os fundos, me retornou, né, R$ 1.067,90, certo? O meu custo foi de R$ 1.010,93 e após eu vender, né, esses fundos imobiliários me deram R$ 1.067,90, tá? Quando você pegar o seu lucro, tá? Que o meu lucro aqui nesse caso foi de R$ 56,97, é aqui onde você tem que se atentar. Primeiro ponto, se você não tiver lucro, se você tiver prejuízo, não se preocupe, você não precisa emitir DARF nenhuma, você não precisa pagar imposto nenhum, você vai estar isento porque você teve prejuízo. Quando você tiver lucro, aí você tem que se atentar a uma coisinha que eu vou explicar aqui agora na prática, tá? Guarda aí na sua cabeça que você teve lucro na venda dos seus fundos imobiliários. Se você não teve lucro, teve prejuízo, pode parar o vídeo aqui que isso não vai mais lhe interessar. Veja só, tem a opção de novo contribuinte aqui, mas eu vou acessar no que eu já tinha feito, tá? Vou cortar aqui para não aparecer meus dados. Pronto, então, primeira coisa para lhe explicar é o seguinte, você está interessado em
emitir essa DARF, né, gerar a DARF e pagar. Primeiro ponto é saber se você precisa, tá? Se teve prejuízo, não precisa. Se você teve lucro na venda dos seus fundos imobiliários, você vai acessar, tá? Essa parte aqui na Receita Federal, essa sigla aqui, ó, SICALC, né? SICAL, que é como se fosse uma base de cálculo. Lá você vai colocar isso, SICALC, Receita Federal, e vai vir para essa página aqui. Então, não há necessidade de fazer observação, tá? A serem impressas na DARF, mas aqui no código ou nome da Receita, você vai digitar o número, o código, né, 6015. Esse código 6015 é para ganhos líquidos em operações na Bolsa. Afinal, os fundos imobiliários, né, são negociados na Bolsa de Valores. Voltando ao que eu estava falando a respeito do lucro que você tiver na venda dos seus fundos imobiliários, a gente tem que se atentar ao seguinte. Primeiro ponto, a taxação dos seus lucros, tá, fica em 20%. Um exemplo, se você lucrar R$100, você vai ter que emitir uma DARF no valor de R$20 e pagar. Se você tiver um lucro de R$1.000, você tem que emitir uma DARF de R$200 e pagar. Essa DARF ela tem que ser emitida no valor de 20% do seu lucro, tá? Após a negociação, após a venda dos seus fundos imobiliários. Então, se atente para esse item aqui que a Receita Federal deixa bem claro. O valor total não pode ser inferior a R$10. E isso é uma coisa que quase ninguém explica, ou talvez quase ninguém saiba comentar sobre isso. E veja só, a DARF é um documento que você vai gerar e depois tem que pagar aquele documento. Grosseiramente falando, é como se fosse um boleto. E a Receita Federal diz que você não pode emitir, digamos assim, não pode gerar esse boleto abaixo de R$10. Para ser R$10 e sendo 20%, deveria ser R$50. Veja se você concorda comigo. Se você teve um lucro de R$50, 20% seria os R$10, certo? Ou seja, você tem que ter no mínimo R$50 de lucro para conseguir obter, para conseguir gerar essa DARF e fazer o pagamento. Mas aí você me pergunta, Rafael, e aqui está o ponto que eu digo que quase ninguém explica. Se você tiver apenas um lucro de R$40, como é que fica? Porque você tendo um lucro de R$40, 20% é apenas R$8. E nesse caso eu te respondo, você não emite DARF, você não tem que pagar no momento e a Receita Federal não vai lhe pegar por conta disso. Só que isso é acumulativo. Se você vier vender outros fundos imobiliários depois, tá certo? E você tiver lucro, vai pegar os 20% daquele lucro que você tiver e vai somar com esses R$8 que já estavam parados. Então, nesse caso, você vai ter que somar e emitir uma DARF agora com essa soma e você vai ter que pagar esse valor correspondente. Eu espero que você tenha entendido, mas se não entendeu, pode deixar aqui embaixo que a gente comenta melhor sobre isso. Então, para o meu caso, o meu lucro aqui, infelizmente, né, porque eu vou ter que fazer isso agora, foi de R$ 56,97. E sendo o meu lucro de R$ 56,97, eu vou calcular aqui quanto que seria 20% disso, R$ 56,97, dá um total de R$ 11,40 aproximadamente, tá? Você vai ter que colocar esse valor aqui no valor principal, só que antes você tem que informar o período de apuração. O meu período de apuração, nesse caso aqui, onde eu vendi as cotas dos fundos imobiliários dessa carteira, foi no mês 12 do ano de 2023. Imagina que tivesse sido no mês 10, tá? Eu iria informar aqui período de apuração, mês 10, e isso teria uma multazinha em cima e um jurozinho também pelo atraso. Por isso que a Receita permite você gerar e pagar essa DARF até o último dia útil do mês seguinte que você efetuou a venda dos seus fundos imobiliários. Então, coloquei aqui o período de apuração, 12 de 2023, que foi o mês de dezembro do ano passado, certo?
A data de vencimento, como você pode ver aqui, ó, é o dia 31 desse mês atual, que é o mês de janeiro, e aqui eu coloco R$11, deixa eu colocar aqui, R$11,40, deixa eu colocar aí 40 centavos. Pronto. Após isso agora eu coloco calcular, certo? Vai ficar os R$11,40, porque não vou ter valor de multa, nem vou ter valor para juros, porque eu ainda estou num período que a Receita Federal permite emitir, no caso gerar a DAF e fazer o pagamento, tá certo? Eu venho aqui e escolho, certo? Coloco para emitir a DAF, vai gerar o boleto, vamos ver aqui, deixa eu botar para emitir a DAF. Tá aqui a DAF gerada, tá? A gente faz o pagamento agora. Você pode escolher aí o seu banco de preferência, dá para fazer pelo site do seu banco também. Você coloca lá a sua conta, faz esse pagamento ou vai a alguma caixa lotérica, algo do tipo, mas dá para fazer. E lembrando que se passar do mês em que a Receita Federal permite, você vai ter um acréscimozinho ali de juros, também vai ter uma multazinha. Por isso, não deixe de emitir e pagar essa DAF sempre no mês seguinte, até o último dia do mês seguinte que você fizer a venda dos seus fundos imobiliários. Então, pessoal, por esse vídeo é só, até mais, um abraço e tamo junto. Valeu!